Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. E aí, vamos colocar o nosso tico e teco para funcionar? Com certeza você já ouviu essa analogia em algum momento da sua vida, se referindo a sinapses nervosas, ou seja, o contato entre os neurônios que permite com que tudo aconteça no nosso corpo, com que a gente se movimente, com que glândulas liberem determinados hormônios. É isso mesmo. Com certeza mais à frente vamos conversar sobre as sinapses, os seus funcionamentos, mas na aula de hoje vamos abordar sobre a morfologia do neurônio. Por isso, é só rodar a vinheta, chamar no galope, porque a aula de hoje já vai começar. Então vamos começar falando sobre os neurônios. Nós sabemos que o sistema nervoso é o sistema responsável por estar captando, processando e gerando respostas diante dos estímulos que somos submetidos. Então, é devido ao sistema nervoso que nós somos capazes de sentir, que nós somos capazes de reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta, assim como no interior do nosso corpo. Nós precisamos estar sempre em homeostasia, em equilíbrio. E quem nos permite isso é o sistema nervoso em conjunto com o sistema endócrino. E aí, nós temos então as células fundamentais para que tudo isso aconteça. Dentre essas células, nós temos as células da glia ou da neuroglia, que nós vamos conversar em outro momento, e nós temos as células consideradas células fundamentais do nosso tecido nervoso, do nosso sistema nervoso, que são os neurônios. Esta é a estrutura neuronal que nós vamos falar na aula de hoje. Vocês poderiam me perguntar, professor, então todos os neurônios têm esse formato? Não, nós veremos que tem neurônios com funções diferentes, com conformações diferentes. Mas nós vamos falar de um neurônio como esse, multipolar, com o seu formato tradicional, onde nós temos um corpo celular com um núcleo. Nós temos os prolongamentos desse corpo celular, que são essas ramificações chamadas de dendritos. Nós temos esse outro prolongamento chamado de axônio, revestido por uma bainha de mielina, e temos aqui as terminações do axônio. Começou. Então vamos falar um pouco mais sobre o corpo celular. O corpo celular é a parte do neurônio que contém o núcleo e citoplasma. Então é aqui no corpo celular que a gente tem o complexo, o aparelho de Golgi, que a gente tem as mitocôndrias, o corpúsculo de Mills, que é o retículo endoplasmático rugoso, associado ao poliribossomos livres. O corpo celular, ele é considerado o centro metabólico do neurônio, porque ele realiza a síntese das proteínas neurais, como, por exemplo, dos neurotransmissores que são tão importantes para o nosso sistema nervoso. É exatamente por isso, por essa importância que o corpo celular tem, que quando ele é danificado, nós temos então a morte celular. Além disso, ele tem a forma e o tamanho variável, conforme o tipo de neurônio. Dendritos, então, são essas ramificações. Dendritos vem do grego, de uma palavra grega, né, chamada dendron, ou seja, significa árvore, justamente porque ele tem essas ramificações como de uma árvore. São projeções do corpo celular. Geralmente eles são curtos e possuem bastante ramificações,
são responsáveis pela estimulação da célula, são especializados em receber informações de outras células, né? Quando se tem uma alteração do potencial de repouso da membrana. Aqui, nós vamos falar um pouquinho mais dessa outra parte do neurônio, que é o axônio, esse outro prolongamento. O axônio, ele também vem de uma palavra grega, que significa axon, que é nada mais, nada menos do que eixo, né? Que é esse prolongamento, esse eixo, com a função de enviar informações. O axônio, ele é a unidade transmissora da célula. E ele vai transmitir a informação para quem? Para um outro neurônio, para um músculo ou para uma glândula. Normalmente, a parte inicial, né, do axônio, ele é chamado de zona de disparo, zona de gatilho, que é onde o potencial de ação inicia, onde o impulso nervoso ele é iniciado e ele é então transmitido ao longo de todo o neurônio, até que ele vá transmitir para um outro neurônio, como eu falei, ou para um músculo ou para uma glândula. A gente tem axônios, como a gente viu esse daqui, né, revestido por uma bainha de mielina, que nada mais é do que um envoltório de tecido adiposo, e por isso é chamado de axônio mielinizado, ou seja, tem bainha de mielina, ou a gente pode ter também os axônios que são chamados de amielinizados, ou seja, eles são amielínicos, eles não têm a bainha de mielina. E por conta disso, a condução do impulso nervoso vai ser mais lenta. Quando a gente tem a bainha de mielina, num axônio mielínico, a transmissão é mais rápida. Por quê? Porque o impulso elétrico ele só vai acontecer nesses espaços onde eu não tenho a bainha de mielina. Esse ponto, ele é chamado de nódulo de Ranvier, ou nodo de Ranvier, que é onde eu tenho a membrana plasmática exposta e devido a isso eu tenho potenciais de ação. Eu tenho a informação elétrica ocorrendo. Vamos falar mais sobre isso quando falarmos de sinapse, mas a gente já sabe, né? Por isso que a gente lê muito em livros, o potencial de ação é saltatório, ou seja, naquele neurônio que tem um axônio revestido de bainha de mielina, é como se ele saltasse e ele acontecesse somente nesses pontos aonde eu não tenho bainha de mielina revestindo, aonde eu tenho membrana plasmática exposta para que a troca, a inversão de polaridade da membrana aconteça. Todos os axônios são iguais? Não, eles variam em extensão, em comprimento, né, em diâmetro, vai depender muito do tipo do neurônio. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem um axônio bem curto. Tem axônios que medem 1 milímetro. Em contrapartida, a gente tem axônios bem longos. Um exemplo é um axônio que transmite uma informação motora lá da medula até o nosso pé. Então, dependendo do tamanho, do comprimento da pessoa, esse axônio pode ter mais de 1 metro de comprimento. Essas são as referências que eu utilizei para falar sobre essa estrutura do neurônio. Então, tá aqui, né, um livro super tradicional da neuroanatomia, que é a Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado. Utilizamos o livro também Neuroanatomia Clínica e Funcional e o Neuroanatomia Pintar para Aprender. Inclusive, aquele neurônio que tem no mapa mental foi tirado desse livro. Na próxima aula, nós falaremos então sobre esses tipos de neurônios, tanto de acordo com o prolongamento, a gente viu aqui o multipolar, mas ele pode ser bipolar, pseudonipolar. Nós vamos comentar um pouquinho da diferença desses neurônios e onde eles são encontrados, assim como a diferença funcional,
né? Temos neurônio sensorial, neurônio motor, neurônio de associação, combinado? Então não percam a próxima aula sobre neurônios, vamos continuar esse assunto. E não poderia encerrar minha aula sem deixar minha frase, né? Essa é uma das minhas marcas. Então a frase de hoje é de James Putman, que diz: nenhum argumento é necessário para mostrar o poder transformador que a mente pode exercer. E a mente exerce esse poder transformador a partir da aprendizagem, que é o que nós estamos fazendo aqui, e para isso, muitas conexões sinápticas. E aí entra também a neuroplasticidade, que vai ser muito falada aqui nesse canal. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. E a última informação, caso seja do seu interesse receber o mapa mental dessa aula 1 de neurônio, é só você preencher o link que está aqui na descrição do nosso canal, sinalizando qual é o material que você quer receber. Ok? Não deixe também de dar um like se você assistiu o vídeo, de deixar seu comentário, de acionar o sininho para ser notificado quando postarmos o nosso próximo vídeo e, claro, ajude-nos fortalecendo o nosso canal. Como que você pode fazer isso? Indicando o nosso canal para outras pessoas às quais esse conhecimento pode agregar valor, ok? Conto com vocês, hein? E até a próxima!